É cada embuste que me aparece. Oi, gente! Eu fui super ousada, super cara de pau e pedi pra Pedra Azul Editora. Pra quem não conhece, a Pedra Azul Editora é uma editora que tá fazendo um resgate super bacana dos clássicos de literatura inglesa, ou seja, parece que foi feito pra mim. Fui na cara e na coragem e pedi pra eles me enviarem esse livro. Isso no ano passado. Teria sido muito legal se eu tivesse feito a resenha do livro no ano passado também, porém mestrado, mas eu prometi pra mim mesma que a primeira resenha de 2018 seria do A Inquilina de Whitefell Hall. Esse livro é da terceira irmã Bronte. A gente conhece a Charlotte Bronte, que escreveu Jane Eyre, entre outros. A gente conhece a Emily Bronte, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e morreu. E a gente não conhece a Anne Bronte, que escreveu Agnes Grey e A Inquilina de Whitefell Hall. E isso não é à toa. O que a gente sabe sobre a vida das irmãs Bronte, o que os biógrafos contam, é que a Anne era a mais tímida, ela também era a mais nova. Ela morreu muito jovem, porém esse é um livro que incomoda. Desde o prefácio, a gente percebe que a Anne Bronte estava com raiva. A treta foi a seguinte: as irmãs Bronte escreviam sob um pseudônimo masculino, não exatamente porque elas eram proibidas de escrever, mas porque seria mais fácil elas conseguirem publicar sob um nome masculino. E quando A Inquilina de Whitefell Hall foi publicado, algumas pessoas ficaram escandalizadas com o que estava escrito aqui. E para isso ela dá uma resposta maravilhosa. Desejei contar a verdade, pois a verdade sempre revela a sua própria moral para aqueles que são capazes de recebê-la. Outras pessoas já questionaram o fato de aparentemente ser um homem escrevendo do ponto de vista de uma mulher. E aí começaram a colocar em xeque: será que é um homem mesmo que está escrevendo? E aí ela responde: estou convencida de que se o livro é bom, não importa o sexo de seu autor. Todos os romances são ou deveriam ser escritos para que tanto homens quanto mulheres o leiam. Anne Bronte estava sabendo mais das coisas do que a gente sabe hoje, 2 séculos depois. Mas o que é que tinha de tão polêmico nessa história? A Inquilina de Whitefell Hall pode ser encaixada na categoria de romance gótico, mais precisamente naqueles que seguem a tradição do conto do Barba Azul. A mulher se casa e descobre que o marido dela é um monstro. Só que ao contrário de outros autores, inclusive ao contrário da abordagem das próprias irmãs da Anne Bronte, ela não glamoriza, ela não tenta justificar e ela não tenta fazer a gente criar empatia por esse homem. A Inquilina de Whitefell Hall é um romance sobre relacionamentos abusivos. E é aí que a gente se engana. A gente pensa que nós, hoje, não vamos nos chocar como os vitorianos inocentes, que de inocentes não tinham nada. Mas a Anne Bronte joga na cara mesmo, sem eufemismos, sem metáforas. Tinha hora que eu me sentia enojada, eu me sentia revoltada lendo esse livro. Toda vez que eu lia sobre a Inquilina de Whitefell Hall, eu ficava confusa. Então eu vou tentar explicar a história de uma forma que não fique tão confusa quanto eu achei confusa quando eu procurava sobre. Esse daqui é o romance Inception. A gente tem uma história dentro de uma história. Começa como um romance epistolar. São as cartas trocadas por um rapaz chamado Gilbert Markham. E ele está contando sobre a grande novidade da cidade, que foi o fato de uma mulher ter se mudado para Whitefell Hall, que é uma casa que faz parte da vila, mas que não fica dentro da vila, fica mais afastado. E essa mulher chegou vestida de preto, provavelmente em luto, e com uma criança. E ela é muito misteriosa. Essa mulher, que se apresenta pelo nome de Mrs. Graham, ela não costuma aceitar os convites para fazer a social. E ela raramente aparece na igreja aos domingos. Imagina o falatório. Só que quando Gilbert finalmente entra em contato com essa Mrs. Graham, o que chama mesmo a atenção dele é que ela não é retraída por timidez. É que ela realmente não gosta de conversinha, ela gosta de discutir grandes ideias.
E ele começa aos poucos a ficar muito interessado por ela. Até o dia em que ele a encontra de amorzinho com outro cara. E aí de repente todos os boatos fizeram sentido. E ele vai tomar satisfação. Nisso, ela pega um diário e entrega pra ele. Tá aqui, tudo que você quiser saber sobre mim, pra você não ter que ficar ouvindo o que as outras pessoas falam sobre mim. E aí entra a segunda parte da história, que é o diário da Mrs. Graham, contando como ela chegou aonde ela está agora. Mrs. Graham, cujo primeiro nome é Helen, era uma jovem da sociedade, como qualquer outra jovem, e ela se viu cortejada por um certo Mr. Huntingdon, que todo mundo falava que era problema. Os tios dela, que cuidavam da Helen, já alertavam: minha filha, não case com ele não. Mas o cara, muito charmoso, deixou ela completamente apaixonada. Fora que o outro pretendente que ela tinha era um senhor com o triplo da idade dela. E eles se casam. E no outro dia, Mr. Huntingdon começa a mostrar as garras. O cara é um nível de abuso que não chega a ser físico. O tipo de abuso principal aqui é o psicológico. Ele controla todas as economias dela, a Helen pinta. E ela ganha dinheiro com os quadros que ela vende. Ele vai lá, guarda tudo e gasta, claro. Ele quer saber o que ela faz, com quem ela anda, com quem ela fala, que tipo de carta que ela tá mandando, pra quem que ela tá mandando, por que que ela tá mandando, o que que ela tá fazendo, por que que ela tá fazendo. E o cara é alcoólatra ainda por cima. E ele faz festas e mais festas dentro de casa com os amigos, que por sua vez levam suas respectivas esposas. E é um desrespeito generalizado e sem eufemismos. Não é porque foi escrito no século XIX que é leve pra gente hoje, não. Vocês vão sentir a revolta do jeito que eu senti. E pior é quando eles têm um filho, porque a Helen pensa, quem sabe agora ele não muda, ele vai querer cuidar do garoto. Sim, ele vai querer cuidar do garoto do jeito dele. De repente ele estava dando bebida pro menino, com a clara intenção de fazê-lo gostar daquilo. Ele juntava com os outros amigos pra ensinar obscenidades pro garoto, com as palavras da própria Helen. E tudo isso com um claro intuito, dito pelo próprio, de provocar a esposa. Ele sabia que ela ia se incomodar, ele sabia que ela não ia gostar, mas ele sentia prazer em ver que ela estava irritada, que ela estava revoltada, que ele tinha poder sobre a situação. Apesar da Anne Brontë nunca ter se casado, ela tá expondo uma situação que era de conhecimento público. E em grande parte, o Mr. Huntingdon foi inspirado no próprio irmão da Anne. Ele que foi criado para ser a esperança da família, mas era um artista apenas ok. Quem se sobressaía realmente eram as meninas. E ele não aceitou muito bem ali o que não aconteceu na vida dele, a falta de sucesso, e começou a se degradar. Ficou viciado em jogo, viciado em bebida, chegava em casa dando showzinho. E a Anne Brontë joga um alerta, e eu compartilho desse alerta. Cuidado em querer redimir uma pessoa. E você não pode se culpar se você não conseguiu ajudar uma pessoa, especialmente se essa pessoa não está disposta a receber ajuda. Digo isso porque Anne Brontë mostrava isso no século XIX, mas a gente sabe que continua acontecendo hoje no século XXI. Eu conheço casos, vocês com certeza também conhecem. E também tem outras situações curiosas nesse livro. Uma delas é a de um amigo da família que se vê apaixonado pela Helen. Ele olha pra Helen e ela é o ideal de mulher que ele sempre quis. E ele fica revoltadíssimo pela forma com que o Mr. Huntingdon trata a esposa. Tipo, isso era de conhecimento público. Só que a Helen é muito fiel ao marido, não é porque ele atraía, porque sim, além de tudo, ele atraía. Não é por isso que ela também iria traí-lo. Alguém tem que ser o adulto, a consciência superior nessa história. Quando ela rejeita o cara, assim, ela explica a situação, né, que não ia rolar, ele fica extremamente ofendido. É como se ela devesse algo pela afeição dele por ela. Gente, isso acontece. Escutem a titia Verônica. Não é porque você gosta de uma pessoa que essa pessoa é obrigada a gostar de você de volta. Se ela não gosta, autoestima, gente. Bola pra frente, segue o baile.
Ah, e uma coisa que eu queria perguntar. Mais alguém reparou em como o começo do Diário da Helen parece com uma comédia de costumes da Jane Austen? Eu fiquei com essa impressão, não sei se foi intencional. Se foi intencional, Anne Bronte ganhou mais 1000 pontos comigo. Porque o começo do diário dela, quando ela conta como conheceu o Mr. Huxtable, como começou aquele cortejamento todo. Existe essa palavra? Cortejamento? É muito aqueles bailes cheios de etiqueta em que você não pode se apresentar para uma outra pessoa, um amigo em comum tem que apresentar vocês dois, sendo que esse amigo tem que ser do mesmo status social ou acima e pipipi, popopó. E parece tudo muito bucólico, tudo muito inocente, tudo muito engraçado, inclusive tem umas tiradas muito boas. E aí eles casam. É absurdo, mas eu juro pra vocês, eu senti o clima mudar. Na página anterior era meu tio permitiu que nós nos casemos. Aí quando chega na próxima é nós nos casamos. Começa como um romance de costumes da Jane Austen e termina como um romance gótico. Hoje em dia parece que estão redescobrindo a Anne Bronte, tá saindo muitos trabalhos sobre a inquilina de Whitehall Hall, pra quem se interessa, vale a pena dar uma pesquisada, vocês vão encontrar muita coisa bacana. Inclusive eu li um artigo que falava que o Mr. Huxtable era o verdadeiro vilão gótico, na medida em que ele é um personagem muito real. Da mesma forma que a inquilina de Whitehall Hall ainda é um romance muito relevante. E fica aí a minha dica para quem já leu tudo das Irmãs Bronte, menos a Anne, ou para você que nunca leu nada das Irmãs Bronte e gostaria de ler alguma coisa, apesar do Morro dos Ventos Vivantes continuar sendo um xodozinho. E joinha da Vitória porque finalmente saiu essa resenha. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.